Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês já sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre mais um dos lançamentos desse ano da Netflix. A gente tá chegando ao final de 2022, mas eles ainda seguem aí a pleno vapor, lançando filmes e séries nesse último mês do ano. E a bola da vez é Pinóquio, de Guillermo del Toro. A gente sabe que a gente teve aí outra releitura de Pinóquio esse ano, mas quando eu me vi diante desse filme aqui, eu vi que valia a pena falar sobre ele aqui também. Se você ainda não viu a nossa resenha sobre o Pinóquio live action da Disney que saiu, vai estar aqui no card para você assistir também, se você ainda não teve a chance. Se você já viu, vai ver também, é bom para fazer um comparativo. Então é isso, se você quer saber o que eu achei sobre esse filme aqui da Netflix, é só aguardar aí para depois da vinheta. Antes de tudo, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, verificar se as notificações estão personalizadas ou todas. Se tiver personalizada, marca todas para não perder nenhum lançamento que a gente possa trazer posteriormente, para você estar sempre por dentro do que a gente traz aqui no Noir. Comenta aí a tua opinião, se você já viu o filme, suas expectativas se você ainda não viu, se você não tinha intenção de ver e esse vídeo te convenceu a ver. Vai contar pra gente também, a gente gosta desse feedback, dessa conversa, desse diálogo, dessa troca. Ajuda bastante a gente, não custa nada pra vocês. Compartilha aí também esse vídeo com a galera que curte a fábula de Pinóquio, que gosta dos lançamentos da Netflix, que gosta dos temas que a gente traz aqui no canal, que provavelmente vai gostar do nosso trabalho aqui. Não pede pra se inscrever não, deixa a pessoa vir ter a própria experiência e ela decide no final se ela se inscreve ou não. Vai ajudar bastante a gente também, de qualquer forma, e a gente agradece desde já. Bom, jabá feito, bora pro tema. Pinóquio, de Guillermo del Toro, é um filme lançado aí no último dia 9 de dezembro, agora no começo do mês. E como o próprio título já diz, ele é dirigido, produzido e roteirizado por Guillermo del Toro, com a co-direção de Mark Gustafson. Bom, o filme chega aí com aquela velha premissa que a gente já sabe de adaptar o conto de Carlos Collodi, que a gente já sabe qual é a história de Pinóquio. É sobre um carpinteiro velho e solitário que constrói um boneco de madeira para diminuir a sua solidão. E aí, esse boneco ganha vida e começa a procurar o lugar dele no mundo e a aceitação e conquistar o amor do pai ao se tornar um menino de verdade. Aqui a gente tem essa premissa respeitada no longa. A gente vê que Gepeto realmente é um homem solitário, que ele perdeu o filho precocemente, o menino morre numa tragédia por causa da guerra e ele se entrega cada vez mais à tristeza, à solidão, à depressão e ao alcoolismo. Tanto que quando ele constrói Pinóquio aqui nesse filme, ele tá bêbado e ele quer refazer o filho dele. Na mente dele, Pinóquio vai ser Carlo, que é o filho dele aqui, e talvez propositalmente esse nome seja uma homenagem ao autor do conto, o nome do filho de Gepeto. E aqui a gente vê que esse boneco, por meio de uma criatura que se intitula a Guardiã, ganha vida e tem o objetivo de tornar a vida de Gepeto mais feliz, já que ele vive ali imerso naquela realidade triste depois de ter perdido o filho, naquele vilarejo pequeno ali na Itália. Não tem mais tanto prazer no ofício dele quanto ele tinha quando o filho dele era vivo. A gente vê isso bem claro aqui. E, claro, a gente também tem ali o Grilo servindo como conselheiro de Pinóquio. A gente vê que ele não é aquela criatura antropomorfizada que a gente está acostumado a ver nos outros longas quando ele aparece. Ele aqui realmente é um inseto e ele busca as próprias aspirações, ele tem as próprias ambições ali, mas ele é colocado dentro da trajetória de Pinóquio por essa criatura que atribui vida ao boneco. E aí a gente vê Pinóquio partindo em sua jornada para descobrir o seu lugar no mundo e encontrar amor e aceitação no seio da família ali entre ele e Gepeto. E a gente tem a trajetória dele a partir disso. Bom, que Guillermo del Toro é um gênio, todo mundo já sabe. A gente vê aí obras-primas dele como O Labirinto do Fauno, A Forma da Água, que ao meu ver é superestimada, mas tem quem gosta e tem um Oscar. Então, bom,
Aqui a gente vê que a genialidade dele continua sendo preservada, porque o roteiro do filme é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. O filme, ele traz uma releitura que é original e ao mesmo tempo ela respeita o material do qual ela foi retirada para ser feito ali aquele filme. A gente vê que os temas abordados são muito relevantes e são muito maduros, o que torna a história ainda mais grandiosa. É uma animação em stop motion, o que já me pega ainda mais pelo fato da beleza dessa animação, que quase não se tem mais hoje em dia. E a gente vê que o filme trata de temas como rejeição, como mortalidade, como depressão, como alcoolismo, fascismo, guerra, coisas que a gente não vê numa animação infantil. E talvez não seja a ambição desse filme aqui se enquadrar numa animação infantil, porque a história é extremamente madura, é extremamente reflexiva e traz conceitos que as crianças mais novas certamente não vão entender. A gente tem aqui uma história se passando ali entre 1922 e 1945, durante a ditadura de Mussolini na Itália. Então a gente vê que é uma época pesada, que é um tema bastante pesado, e a gente tem isso impresso na tela logo nos 10 primeiros minutos de filme, com a morte de Carlo, que inclusive não tem certa semelhança aqui com a coisa que a gente já viu. Mas, né, a gente passa. A gente vê que o menino morre por causa de um bombardeio. E aí o pai dele passa por essa jornada de depressão por conta disso. E a gente vê logo daí os horrores da guerra impressos na história. E eu acredito que essa atmosfera sombria que cerca esse filme aqui seja talvez a que mais case com a proposta da história de Carlo Collodi, porque a história de Pinóquio não é uma história feliz, a gente sabe disso. É uma história em que ele sofre, em que a inocência dele faz com que ele vá a lugares cada vez mais horríveis e que ele tem experiências horríveis também. E aqui a gente tem um casamento perfeito entre essa atmosfera do filme e a atmosfera do conto, que se encaixam perfeitamente aqui durante toda a projeção dessa história. Os personagens são extremamente bem construídos, tanto visualmente quanto em questão de personalidade. A gente tem o Pinóquio aqui representando a ingenuidade de uma criança que por várias vezes é extremamente chato, ele desobedece, ele questiona demais e a gente fica de saco cheio dele em certos momentos, mas a gente entende que uma criança é para ser exatamente daquele jeito que ele é. Então a gente consegue entender o personagem. Assim como o Gepeto também tem todo aquele sentimentalismo, aquela solidão, aquela tristeza de um pai que perdeu seu filho e que não consegue entender de fato o que está acontecendo ali, mas ele busca ser o melhor que ele pode para ensinar aquela criatura ali que ele criou como é viver no mundo em que eles estão inseridos também. Então o personagem ganha por isso. A gente tem o Grilo, que é um excelente condutor da história. A forma como ele apresenta a visão dele para nos contar a história de Pinóquio é uma das melhores leituras, é uma das melhores óticas sobre a história que eu já vi. Spazzatura também, que é o macaco lá que é explorado no circo para onde Pinóquio é levado. A gente vê que ele tem uma jornada muito interessante em questão da personalidade dele. Ele é uma pessoa machucada, uma pessoa ferida e que reproduz aquilo que ele sofre, mas que vai aprendendo no decorrer do filme a podar isso, a buscar ser melhor, que não é porque ele sofreu que ele tem que entregar sofrimento ao outro. E ele se associa a Pinóquio nessa jornada dele com base nessa construção de caráter que ele tem no decorrer do filme. E é um personagem bastante interessante, é uma excelente adição, porque Spazzatura não é um personagem que a gente veja em outras releituras de Pinóquio, e eles foram muito felizes em colocar esse personagem aqui. Aí a gente tem os vilões extremamente bem delineados. A gente tem Volpe, que é o dono do circo. Ele é ganancioso, ele é arrogante, ele é mentiroso, ele é aproveitador, ele explora, ele assedia, e a gente tem ranço dele por causa disso. Ele é um personagem extremamente nojento, e você fica torcendo pela queda dele, pela derrota dele, porque ele tenta tirar vantagem sobre tudo aquilo em que ele está inserido. Assim como o Podesta, que também é um associado cego ao fascismo
que quer colocar tudo sob a ótica da guerra e sob a ótica de como Mussolini quer que o mundo seja. Então é um personagem que ele é pautado nisso. E a gente vê que a visão de mundo dele é muito quadrada e ele não tem a menor intenção de sair daquilo ali, de sair daquela bolha, de ampliar aquele horizonte dele. E é por isso que ele se torna um personagem extremamente odioso, principalmente ao olhar para Pinóquio e ver nele uma arma, não uma criança, não um menino, não um ser inocente que precisa ser protegido. Ele quer mandar o menino pra guerra. A gente tem Candlewick, que é o filho de Podesta, que é a representação de que uma criança não nasce má. Ela reflete e, consequentemente, perpetua o tratamento que ele recebe do seio familiar e do entorno em que ele está inserido ali. E que, por muitas vezes, ele vai se tornar um adulto cruel, um adulto infeliz, um adulto ruim, por causa desse tratamento, por causa dessa criação. A não ser que ela mesma tenha a atitude de quebrar esse ciclo, de ser alguém melhor e de tratar as pessoas melhores. Felizmente, Candlewick é um personagem que aprende isso aqui nesse filme, ao confrontar o pai dele sobre o fato de nunca ter sido reconhecido um ponto forte dele. É sempre como ele é covarde, como ele é fraco, como ele é incapaz, como ele é incompetente. E aqui a gente tem esse personagem vivendo essa trajetória com a qual muita gente deve se identificar. E para fechar, a gente também tem aí a Guardiã e a Esfinge, que são as personagens místicas do filme. A gente tem a Guardiã como aquela que dá a vida a Pinóquio e a Esfinge que faz com que Pinóquio entenda o conceito da morte, que é bastante trabalhado aqui devido ao fato de Pinóquio não morrer. Ele sempre ressuscita, ele sempre volta à vida, e cada vez em que ele visita o além-vida, ele tem uma conversa com a Esfinge e ela mostra mais a ele sobre do que se trata ali, aquele conceito da morte. Elas são a representação, a Guardiã e a Esfinge, da morte e da vida. Bom, de pontos positivos a gente tem também a beleza do stop motion aqui. A gente vê que Guillermo del Toro quis que o filme tivesse todo o empenho dele ali impresso em tela a cada segundo. Se você pausar o filme em qualquer quadro, você vai ver a perfeição do trabalho dele ali. Ele foi um diretor que trabalhou com 60 palcos de som. 60 palcos de som num filme em stop motion são 60 cenários, 60 estúdios, 60 equipes trabalhando simultaneamente para fazer esse filme. Sendo que cada palco de som desse em um dia fornece 1, 2 ou 3 segundos de cena. Então é um trabalho extremamente exaustivo. É um trabalho que ou você gosta ou você não vai encarar. É uma coisa que ou você quer muito fazer ou você não vai conseguir realizar. E ele trouxe aqui a leitura dele de Pinóquio através de stop motion com um brilhantismo que poucas vezes se viu no cinema, ou que poucas vezes eu vi. Humildade! Outra coisa que vale a pena a gente também ressaltar na direção de Guillermo del Toro é a forma como ele imprime essa fórmula que ele tem em mostrar sempre a beleza daquilo que é estranho dentro das produções dele. A gente viu isso em Labirinto do Fauno, em A Forma da Água, em Não Tenha Medo do Escuro. E a gente vê isso impresso aqui também, ao trazer Pinóquio diante de pessoas que não entendem a existência dele e que acham que ele é alguma coisa profana ou demoníaca. E que existe uma beleza por trás daquilo ali que, quando você olha assim de início, não é tão belo de se olhar. O Pinóquio aqui não é um boneco extremamente bem acabado como a gente vê em tantos outros filmes. Ele é um personagem que tem pregos expostos, ele tem uma orelha saltando, os braços dele são mal acabados, o corpo dele é um tronco, o cabelo dele também. Ele não é visivelmente bonito, ele parece realmente uma coisa que foi entalhada num pinheiro, extremamente mal acabada, mas que quando você para enxergar o cerne dele ali, você consegue ver a beleza que o personagem tem. E é isso que Guillermo del Toro quer trazer aqui. E a gente também tem que ressaltar que Guillermo del Toro enxerga Pinóquio como um objeto de identificação, não apenas como um personagem, não apenas como uma fábula. Ele foi uma criança extremamente introvertida, que não se sentia parte de grupo nenhum, que não se sentia encaixado em coisa nenhuma ali. E ele fez esse filme talvez pensando nessa ideia que ele construiu ao longo da vida dele, ao trazer Pinóquio sob a visão dele para esse filme aqui. Outro ponto forte do filme são os questionamentos que ele traz. A gente tem cenas incríveis em que Pinóquio levanta perguntas ou situações em que a gente se pega pensando várias vezes, até depois do filme acabar. Tem uma cena logo depois que ele é rechaçado na igreja,
porque ele é um boneco de madeira que tem vida e que todo mundo considera ele uma aberração e que é fruto de alguma coisa demoníaca, em que ele vê Gepeto reformando um crucifixo que tem na igreja, em que Jesus está pregado lá, que é de madeira. E ele para e olha para aquilo ali e faz: como é que eles podem amar esse homem aí, que também é feito de madeira assim como eu, e me odiar tanto? Claro que na inocência dele ele não entende o conceito e a figura de Jesus Cristo, mas ele levanta aí uma questão de como gostar pode ser arbitrário, como as pessoas têm esse costume de julgar e de não se mostrar disposta a entender ou a enxergar a beleza naquilo que ela não conhece, simplesmente porque o entorno não está disposto a fazer isso. Então você individualmente ir ali e tentar ver e tentar conhecer aquilo que as pessoas tanto rejeitam, tanto condenam, é uma coisa que o ser humano não está acostumado a fazer. E o questionamento parte disso aí. Outra coisa também é como a guerra é retratada aqui e como não existe lado vencedor nela. Como a gente tem uma ânsia armamentista ao olhar para as crianças e enxergar armas nas mãos delas e de colocar elas na guerra, de ensinar elas como lutar, quando elas deveriam estar aproveitando a infância delas. A gente tem isso muito presente aqui em certa altura do filme, quando o Pinóquio vai parar dentro de um campo de treinamento junto com outras crianças para aprender a arte da guerra, para aprender como combater o inimigo, sendo crianças extremamente inocentes ali retratadas no filme. E isso talvez seja extremamente absurdo para que impacte a gente, e ao enxergar o absurdo a gente também consiga ver que tem certas coisas que hoje em dia são vistas como banais, mas que não deveriam ser tão banais assim. Para que a gente pense em fazer algo a respeito disso, para que a gente pense em tentar tornar aquilo cada vez menos habitual. Para que a gente veja a agressão e que o fato de ela não estar sendo direcionada a nós não seja motivo para que a gente seja alheio a ela. Dói na gente, mas a gente também pode fazer sobre, a gente pode se levantar em nome do outro. É uma forma de fazer com que a pessoa torne um costume, torne um hábito enxergar o outro, mas não apenas enxergar, e se colocar no lugar dele também. Outra lição do filme é a forma como a ação pode ser revista. Qualquer ação, desde que você esteja de coração aberto e de ouvidos prontos para ouvir e repensar certos conceitos que você tem. O conceito de vida e o não envelhecimento de Pinóquio aqui também, por sua vez, faz com que o filme seja mais sobre o amadurecimento do entorno de Pinóquio. Faz com que o filme seja mais do que um estudo de personagem. É mais sobre uma história de amadurecimento em torno daquelas pessoas que estão ali perto de Pinóquio, que aprendem com ele, que convivem com ele. A gente tem um personagem que ele tá em si mesmado ali. Ele tá querendo enxergar o mundo e se enxergar dentro dele. O coração dele ali, que no caso é um buraco onde o grilo fica, escrevendo a história de Pinóquio à medida que acontece, é uma representação de como o personagem tá ali mais preocupado em se enxergar, em se olhar, do que enxergar no entorno. E nesse processo, ele vai influenciando quem tá em volta, entende? Então a gente vê que existem ações, existem lições ali que Pinóquio traz para que a gente aprenda com ele, e que talvez esse seja o mote do filme. A forma como a jornada vai influenciando à medida que a gente vai trazendo lições ao longo do caminho para outras pessoas também. Então o amadurecimento do filme é uma coisa que está intrínseca e que ninguém consegue escapar. Nem o personagem principal, nem os personagens que interagem com ele e nem quem assiste. Principalmente quem assiste. Por fim, acho que a lição de Pinóquio seja talvez mostrar que um personagem feito de madeira, um boneco de madeira que não deveria ter sentimento nenhum e que só quer encontrar o seu lugar no mundo e ser aceito, talvez tenha mais coração do que os humanos que cercam ele. No mais, a gente tem o visual da animação, que eu já disse que é brilhante, o stop motion, a fotografia, a ambientação, para trazer pra gente uma história que, apesar de cenários e personagens tão pequenos em estrutura, em escala para nós humanos, traga uma história tão grandiosa diante dos nossos olhos, que fazem com que você assista aquele filme ali, reflita sobre ele e queira ter crescido com essa releitura aqui, ao invés de uma releitura trazida pela Disney ali em 1950, que teve presente na infância de tanta gente. Me poupe! Eu não acredito que dizem isso!
Então Pinóquio de Guilherme Del Toro é uma releitura que se eterniza. Para quem assiste, para quem dá uma chance, para quem não deixa que seja apenas mais um título ali jogado no catálogo da Netflix. Assistam porque vale muito a pena. É só isso que eu tenho pra fazer. Recomendar Pinóquio pra vocês. Bom, galera, essa é a minha opinião sobre Pinóquio de Guilherme Del Toro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, verificar se as notificações estão personalizadas ou todas. Se tiver personalizada, marca todas para não perder nenhum dos vídeos que a gente venha lançar aí posteriormente, para não perder nada do que a gente traz aqui no Noir. Não esqueçam também de comentar a opinião de vocês sobre o nosso trabalho aqui no Noel, tem o local de fala, então vai aí, larga um comentário que a gente gosta de saber a opinião de vocês, essa troca é importante pra gente. Compartilha aí esse vídeo com a galera que já assistiu o filme ou que ainda não assistiu, que você quer recomendar, que você quer chamar pra assistir com você, ou que vai gostar de saber sobre esse lançamento ou do nosso trabalho aqui no Noir. Chama ele pra cá pra fazer parte desse grupo aqui com a gente, pra conversar com a gente sobre os lançamentos que vem aí pela frente e pelos que já foram também, se quiser maratonar. Se você for novato, no caso, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Maratonar os vídeos aí, garanto que não vai se arrepender. Se você for veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Esperamos que vocês voltem para mais, sendo novatos ou veteranos. Se for novato, mais uma vez, bem-vindo ao Noir. A gente espera que você fique, assim como os outros. Aguardamos vocês na próxima e até lá. Tchau!